Uma mulher apaixonada, Molly Watson, estava a apenas 48 horas de seu casamento dos sonhos com o noivo de 7 anos, James Eddy. O que parecia ser o auge de sua felicidade terminou em tragédia quando seu corpo foi encontrado em uma estrada de terra remota, morta com um tiro na nuca. Quando a polícia foi à casa de James para dar a notícia, eles fizeram uma descoberta chocante. Molly Nicole Watson, nascida em dezembro de 1982, era uma mulher de 35 anos vibrante e multifacetada, de Moberly, Missouri. Descrita por entes queridos como enérgica, spunky e vivaz, ela tinha uma paixão autêntica pela vida e não tinha medo de ser ela mesma. Molly foi diagnosticada com síndrome de Asperger, algo que ela abraçava e que, segundo amigos, lhe conferia uma perspectiva única e apaixonada. Ela era academicamente brilhante, possuindo um bacharelado e um mestrado em psicologia, e estava trabalhando em um segundo mestrado em aconselhamento. Além de seu trabalho na área da educação, ela também havia servido como agente correcional por 4 anos. Molly era orgulhosamente uma geek, fã ardorosa da Marvel, Disney e Harry Potter, e adorava fazer cosplay e cantar. Sua paixão por esmaltes a levou a fundar seu próprio negócio, Shine Spark Polish, inspirado em seu amor por brilho e em seu videogame favorito. Ela usava seu canal no YouTube, Snarky Snarkster, para compartilhar vlogs sobre sua vida. Molly cresceu em Moberly com seu irmão Tim, com quem manteve um vínculo muito próximo ao longo de toda a sua vida. Ela também teve uma irmã que faleceu tragicamente ainda na infância. Em seus 20 e poucos anos, Molly se casou pela primeira vez, mas o casamento durou apenas cerca de 2 anos e terminou em divórcio. Desse relacionamento, ela teve seu filho, Declan, que nasceu com paralisia cerebral. Durante a gravidez, Molly se reconectou com uma amiga de infância, Amber Brady. Embora as duas lembrassem de não gostar uma da outra quando crianças, como adultas, elas se apaixonaram profundamente. Amber ajudou Molly a criar Declan, e o casal teve um relacionamento feliz por vários anos. Esse relacionamento, no entanto, terminaria abruptamente quando Molly começou um novo capítulo em seu trabalho. A família de Molly permanecia uma parte central de sua vida. Em uma entrevista sobre seu negócio, ela chegou a descrever seu irmão e seu noivo como as pessoas mais importantes de sua vida. Enquanto ainda estava em um relacionamento com Amber, Molly começou a trabalhar no Centro Correcional de Moberly. Foi lá que ela conheceu James Jim Eddy, um tenente 16 anos mais velho que ela. Nascido em 1965, James era um ex-fuzileiro naval que serviu na Operação Tempestade no deserto, antes de se tornar um agente correcional. A conexão entre Molly e James foi instantânea e intensa. O caso extraconjugal foi descoberto de forma dramática quando Amber, desconfiada, rastreou os dois até um motel local. Amber bateu na porta, Molly atendeu e James foi visto ao fundo, se vestindo apressadamente, o que encerrou o relacionamento de Molly e Amber. Molly estava perdidamente apaixonada por James, mas sua família não compartilhava do mesmo entusiasmo. O irmão de Molly, Tim, desconfiava de James desde o início, referindo-se a ele como um vigarista, con man, que estava usando Molly por seu dinheiro, já que ela parecia pagar por tudo. Outros membros da família o descreviam como um fantasma, ghost, alguém que evitava contato visual e parecia distante. Molly e James namoraram por 7 longos anos. Desde o início de seu relacionamento, James disse a Molly que era casado com uma mulher chamada Melanie, mas alegou que eles estavam no meio de um longo e complicado processo de divórcio. Ele afirmava que o processo estava demorando anos por causa da disputa pela guarda de seus 2 filhos. A família de Molly, especialmente Tim, achava essa história altamente suspeita. Finalmente, em outubro de 2017, James anunciou a Molly que seu divórcio estava finalizado. Extasiada com a notícia, Molly não esperou e imediatamente pediu James em casamento, e ele aceitou. Molly mergulhou de cabeça no planejamento do casamento dos seus sonhos, contratando uma assessora e planejando um evento com o tema da Disney, especificamente A Bela e a Fera.
Pouco antes do Natal de 2017, James lhe contou uma notícia trágica. Sua ex-esposa, Melanie, havia sofrido um terrível acidente de carro e estava em suporte de vida. Apenas uma semana antes da data do casamento, em abril de 2018, James deu a notícia final. Melanie havia falecido devido aos ferimentos. Apesar da suposta morte de Melanie, James insistiu com Molly que queria seguir em frente com o casamento, que estava marcado para 29 de abril de 2018. Molly estava radiante, compartilhando sua empolgação com todos. Ela tinha 2 vestidos de noiva, pois não conseguiu escolher apenas um, e até um cabide personalizado que dizia Mrs. Addie. Ela postou em suas redes sociais sobre sua licença para o casamento e a lua de mel, que começaria em 27 de abril. Em 25 de abril de 2018, apenas 4 dias antes da cerimônia, o casal foi junto ao cartório de registros do condado de Randolph para obter sua licença de casamento. O funcionário que os atendeu mais tarde relatou o comportamento estranho de James. Quando perguntado, como parte do procedimento padrão se já havia sido casado antes, James pareceu abalado, rattled, e respondeu defensivamente: "Por que você precisa saber disso?" James, que na verdade já havia se casado 4 vezes, estava visivelmente nervoso, mas o funcionário não tinha como verificar seu estado civil atual. O casal saiu com a licença em mãos. Na noite de 27 de abril de 2018, o mesmo dia em que sua licença para a lua de mel deveria começar, Molly foi morta. Por volta das 21h20, um motorista local chamado Glenn McSparren decidiu pegar um atalho para a casa de sua mãe. A rota o levou por uma estrada de terra escura e remota no condado de Monroe, cruzando uma passagem de água baixa. Ao se aproximar, ele notou os faróis de um carro escuro cor de vinho parado no meio da estrada. Glenn parou seu veículo e um homem saiu do carro escuro. Glenn perguntou se o carro estava atolado na lama. Devido ao barulho alto do escapamento do outro carro, Glenn não entendeu completamente a resposta, mas ouviu o homem dizer algo como: "Não, vou ficar aqui um tempo." Achando a situação muito estranha, real weird, Glenn deu meia volta e usou outro caminho. No entanto, sua suspeita o fez retornar pela mesma rota cerca de 30 minutos depois, por volta das 22h. Desta vez, ele viu um segundo carro parado na frente do primeiro veículo. Caída no chão, iluminada por seus faróis, estava uma mulher. Ele imediatamente ligou para o 911. Os policiais que responderam à chamada de Glenn McSparren encontraram a mulher no chão. Seus olhos estavam abertos e era evidente que ela estava morta. O carro ao lado dela foi rapidamente identificado, através do registro, como pertencente a Molly Watson. A própria Molly foi rapidamente identificada ali mesmo no local. Os investigadores perceberam imediatamente que estavam lidando com um homicídio. A aparência de Molly era o que mais chamava a atenção. Ela usava roupas casuais descritas como uma camiseta regata ou pijama e estava completamente sem sapatos. Era óbvio para os policiais que ela não esperava estar onde estava. Sua aparência sugeria que ela tinha acabado de se levantar do sofá de casa, como se tivesse saído às pressas. Embora seu anel de noivado ainda estivesse em seu dedo, indicando que provavelmente não foi um roubo, seu telefone celular não estava em lugar nenhum. Dentro de seu carro, no banco do passageiro, a polícia encontrou a licença de casamento que ela havia acabado de obter, listando seu nome e o de seu noivo. Os primeiros policiais que chegaram à cena notaram ferimentos de trauma contuso, levando à suposição inicial de que Molly havia sido espancada até a morte. No entanto, uma análise mais aprofundada pela perícia médica revelou uma verdade muito mais clínica e sinistra. A autópsia determinou que a causa real da morte foi um único tiro na nuca. A natureza do ferimento foi descrita como estilo execução, indicando um ato deliberado e pessoal, e não uma luta aleatória. O tiro foi disparado a queima-roupa. Na cena, os investigadores também encontraram sua camiseta nas proximidades, e testes posteriores nessa peça de roupa revelaram a presença de resíduo de pólvora, sugerindo que a arma foi disparada muito perto dela.
Esta descoberta mudou o foco da investigação de um possível ataque de raiva para um assassinato premeditado. O fato de seu anel de noivado ainda estar em seu dedo ajudou a polícia a descartar rapidamente o roubo como motivo principal. Dentro do carro de Molly, que estava estacionado perto de seu corpo, os investigadores encontraram a pista mais crucial no banco do passageiro: a licença de casamento do casal. Eles haviam acabado de obter o documento apenas 2 dias antes, em 25 de abril. A licença listava o nome dela e o de seu noivo, James Eddy. Este documento imediatamente deu à polícia um nome e uma direção. Enquanto ainda estavam na cena do crime, os policiais acessaram o site de casamento de Molly, que ainda estava online, confirmando a identidade do noivo. A licença representava o sonho de Molly. Ela estava extasiada por finalmente se casar com o homem com quem estava há 7 anos. Ironicamente, o documento que simbolizava o futuro feliz de Molly tornou-se a primeira peça de evidência que levaria os investigadores diretamente ao seu assassino. Armados com o nome de James Eddy, os policiais partiram para o endereço residencial dele, esperando entregar a notícia devastadora a um noivo de luto. Por volta das 2h30 da manhã de 28 de abril, os policiais chegaram à residência de James Eddy em Santa Fé. Eles bateram na porta, preparados para a difícil tarefa de informar a um homem que sua noiva havia sido assassinada. No entanto, a pessoa que atendeu a porta não era James. Para a total surpresa e confusão dos policiais, eles foram recebidos por uma mulher. Ela estava igualmente confusa com a presença da polícia em sua casa no meio da noite. Quando os policiais perguntaram quem ela era, ela se apresentou como Melanie Eddy, a esposa de James Eddy há 22 ou 23 anos e mãe de seus filhos. Melanie, que Molly acreditava estar morta após um acidente de carro, estava viva, saudável e morando com o noivo de Molly. Este foi o momento em que toda a investigação mudou. A polícia percebeu que James Eddy não era apenas um noivo de luto. Ele estava vivendo uma vida dupla elaborada. Confrontado pela polícia em sua própria casa, ao lado de sua esposa, James Eddy admitiu prontamente que estava tendo um caso. Ele confessou que o caso com Molly Watson durava 7 anos e que, de fato, ele estava prestes a se casar com ela enquanto ainda era casado e morava com Melanie. Sua desculpa para a situação foi: "Eu me envolvi em algo que não deveria." A revelação foi um choque total para Melanie. Ela disse à polícia que nunca tinha ouvido falar de Molly Watson. Ela estava completamente inconsciente da infidelidade do marido. Melanie testemunhou que James sempre foi veementemente contra a traição e que ele voltava para casa todas as noites. Em retrospecto, ela lembrou que ele frequentemente chegava em casa do trabalho 2 horas atrasado, mas ela nunca suspeitou de um caso. A polícia agora estava lidando com um suspeito que mantinha 2 vidas separadas e elaboradas. A investigação revelou a profundidade das mentiras que James contou a Molly para sustentar a farsa por 7 anos. Desde o início, ele disse a Molly que era casado, mas alegou que seu divórcio de Melanie era longo e complicado. Em outubro de 2017, ele mentiu e disse a Molly que o divórcio estava finalmente concluído, o que levou Molly a pedi-lo em casamento. Para preparar o cenário para seu novo casamento, James precisava eliminar sua esposa existente. Por volta do Natal de 2017, ele inventou a história de que Melanie havia sofrido um grave acidente de carro e estava em suporte de vida. Isso continuou até abril de 2018, apenas uma semana antes do casamento, quando James disse a Molly que Melanie havia sucumbido aos ferimentos e morrido. Molly acreditou nele completamente. Ela até trocou e-mails com sua planejadora de casamento, explicando que James estava em todo lugar, ajudando seus filhos a lidar com o luto e a planejar o funeral de sua ex-esposa. Enquanto James fabricava a morte de Melanie para Molly, ele simultaneamente mentia para Melanie sobre suas atividades com Molly. Melanie testemunhou que não tinha absolutamente nenhuma ideia do caso. As elaboradas viagens que James fez com Molly para destinos como Flórida e México foram explicadas a Melanie como treinamento de sniper
relacionado ao trabalho ou viagens só para homens com amigos. Melanie até encorajou James a ir na viagem para o México, sem saber que ele estava indo com sua amante. Chocantemente, meses depois, James levou Melanie nas mesmas férias para o México, levando-a aos mesmos restaurantes e experiências que ele havia compartilhado com Molly. Após a prisão de James, Melanie, devastada, começou a procurar pela casa. No sótão, ela encontrou caixas com o nome de Molly e um baú trancado. Dentro, ela descobriu álbuns de fotos que documentavam os 7 anos de relacionamento de James com Molly, confirmando a chocante vida dupla. Quando interrogado pela polícia na noite do assassinato, James Eddy forneceu um álibi. Ele alegou que havia saído de casa por volta das 19 horas, para visitar a casa de um amigo em Cairo. Ele disse que o amigo não estava em casa, então ele simplesmente voltou para casa, chegando por volta das 20h30. No entanto, este álibi foi diretamente desmentido por sua própria família. Sua esposa, Melanie, disse à polícia que ela foi para a cama antes de James voltar para casa naquela noite e não sabia a que horas ele realmente chegou. A testemunha crucial foi a filha do casal, Emma. Emma estava acordada até tarde na sala de jantar, terminando um projeto escolar. Ela estava olhando para o relógio por causa de seu prazo. Ela testemunhou confiantemente que seu pai não chegou em casa às 20h30, mas sim depois das 22h, o que o colocava fora de casa durante o período exato do assassinato de Molly. Além disso, quando a polícia contatou o suposto amigo, o colega de trabalho confirmou que eles não eram amigos e não tinham planos de se encontrar naquela noite. O testemunho da filha de James, Emma, revelou mais do que apenas o álibi quebrado. Ela detalhou seu comportamento estranho ao chegar em casa depois das 22h. Assim que ele entrou, ele foi imediatamente fazer tarefas domésticas incomuns para aquela hora da noite. Ele iniciou um ciclo na máquina de lavar roupa e depois foi tomar um banho. Emma testemunhou que, enquanto estava no banheiro escovando os dentes, seu pai apareceu na porta, parecendo muito inquieto, really antsy. O detalhe mais incriminador foi o cheiro. Emma relatou ter sentido um odor forte e distinto de alvejante vindo da lavanderia. As roupas que James usava naquela noite, jeans azul e uma jaqueta preta, conforme descrito por Melanie, nunca foram encontradas. A polícia também descobriu que James mantinha um telefone secreto, escondido de sua esposa Melanie. Em uma revelação perturbadora, Emma testemunhou que ela já havia conhecido Molly Watson. James a levou à casa de Molly um ano antes para que ela pudesse fazer uma fantasia de Comic Con para ela. A polícia concentrou-se no veículo de James, um Mercury Sable cor de vinho, que Melanie confirmou que ele estava dirigindo naquela noite. Este carro correspondia à descrição do veículo que a testemunha, Glenn McSparren, viu na estrada remota por volta das 21h20. Quando os investigadores examinaram o carro na manhã seguinte ao assassinato, eles o encontraram estacionado dentro da garagem de James. Melanie achou isso estranho, pois ele geralmente o estacionava do lado de fora. O carro estava visivelmente coberto de lama, consistente com a condução na estrada de terra onde o corpo de Molly foi encontrado. A evidência mais forte, no entanto, veio diretamente da cena do crime. A polícia conseguiu fazer um molde de gesso de uma marca de pneu perfeita, deixada no solo úmido, a poucos metros do corpo de Molly. Um especialista em análise de pneus comparou esse molde com os pneus do Mercury Sable de James. O especialista testemunhou no julgamento que o molde da cena do crime era uma correspondência exata, identificando 11 características individuais únicas que o ligavam conclusivamente ao pneu traseiro direito do veículo de James. A arma fumegante, literal neste caso, foi uma camiseta branca, encontrada a algumas centenas de metros do corpo de Molly. A camiseta foi fundamental para a investigação por 2 motivos principais. Primeiro, testes forenses na camiseta deram resultado positivo para resíduo de pólvora, indicando que ela estava presente quando uma arma foi disparada. Em segundo lugar, ela também continha o DNA do sangue de Molly. Embora o DNA de James Eddy não tenha sido encontrado na camiseta,
a promotoria tinha uma maneira ainda mais forte de ligá-la a ele. A filha de James, Emma, foi chamada para testemunhar e identificou a camiseta de forma conclusiva. Ela explicou que havia feito a camiseta para seu pai como parte de um concurso de design gráfico em sua escola. Ela tinha 100% de certeza de que era a camiseta que ela fez, porque ela foi a única na classe que estragou muito, messed up very bad, a impressão do design de uma maneira única. Esta identificação pessoal, combinada com as evidências forenses na camiseta, ligou James diretamente à cena do crime e ao assassinato. Embora o telefone de Molly não estivesse em seu corpo, ele foi recuperado posteriormente pela polícia um pouco mais adiante, na estrada onde ela foi encontrada. A análise dos dados deste telefone preencheu as lacunas finais daquela noite. O telefone continha um aplicativo chamado DriveSense, que rastreava os dados de direção. Os dados mostraram que Molly dirigiu por exatamente 22 minutos de sua casa, em Moberly, até o local remoto no condado de Monroe, onde seu corpo foi encontrado. Corroborando isso, os registros telefônicos mostraram que ela estava em uma ligação telefônica de 22 minutos com James Eddy durante o exato momento em que estava fazendo aquela viagem. Isso provou que James a atraiu para o local. A busca mais trágica encontrada no telefone de Molly foi em seu histórico de navegação na internet. Nos dias que antecederam sua morte, ela fez várias buscas online procurando por um obituário de Melanie Eddy. Ela não encontrou nenhum, levando a promotoria a acreditar que ela começou a suspeitar das mentiras de James e o confrontou, selando seu destino. Com um caso esmagador montado contra ele, a polícia agiu rapidamente. A combinação do álibi quebrado fornecido por sua própria filha, seu comportamento suspeito ao chegar em casa, o cheiro de alvejante, o telefone secreto, a correspondência positiva da marca do pneu do seu carro lamacento e a camiseta manchada de sangue e pólvora, que sua filha identificou como sendo dele, não deixava dúvidas. A promotoria acreditava ter provas mais do que suficientes. James Eddy foi preso e acusado de assassinato em primeiro grau. A prisão ocorreu em 28 de abril de 2018. Em uma reviravolta final e trágica, esta era a data exata em que Molly deveria estar participando de seu jantar de ensaio. Ele foi preso no dia anterior ao casamento que ele mesmo havia ajudado a planejar. Ele participou ativamente do planejamento do casamento, deixando decorações no local dias antes. A promotoria apresentou um motivo claro. James Eddy foi pego em sua própria rede de mentiras. Acreditava-se que Molly Watson, nos dias que antecederam o casamento, começou a suspeitar. Seu histórico de buscas na internet revelou que ela estava procurando pelo obituário de Melanie Eddy, a mulher que James alegava ter morrido em um acidente de carro. Não encontrando nada, a teoria é que ela o confrontou sobre a mentira. Preso entre duas vidas, James teve que fazer uma escolha. Em vez de admitir a verdade e se separar de Molly, ele optou por silenciá-la permanentemente. O perfil de James pintado no tribunal foi o de um mentiroso patológico. Sua própria esposa, Melanie, testemunhou que, embora não soubesse do caso, ela acreditava que ele era capaz de assassinato. Ela o descreveu como possessivo e controlador, alguém que não queria que ela viajasse sozinha, por medo de ela ter um caso. A crueldade de seu caráter foi reforçada por relatos de que ele disse a colegas de cela que estava preso porque colocou alguém com a cara para baixo em uma vala. O julgamento de James Eddy começou em 26 de abril de 2021. A promotoria construiu seu caso metodicamente sobre 3 pilares de evidência física e testemunho devastador. O primeiro foi a prova forense dos pneus. Um especialista testemunhou que a impressão perfeita da cena do crime tinha 11 características individuais, que correspondiam exatamente ao pneu traseiro direito do Mercury Sable de James. O segundo foi a camiseta encontrada perto do corpo, que continha o DNA do sangue de Molly e resíduo de pólvora. A terceira foi a análise do celular, mostrando que Molly estava em uma ligação de 22 minutos com James
durante sua viagem de 22 minutos até o local de sua morte. Testemunhas-chave, incluindo Melanie e a filha do casal, Emma, destruíram seu álibi e detalharam seu comportamento suspeito, como o cheiro de alvejante na lavanderia naquela noite. A defesa, por outro lado, não chamou nenhuma testemunha. Sua estratégia consistia em tentar desacreditar as provas físicas, chamando a análise dos pneus de não científica e acusando o Estado de pedir ao júri para preencher as lacunas. A defesa de James Eddy tentou argumentar que ele estava muito apaixonado por Molly para matá-la, apontando que ele havia feito um pagamento de 4 Zainu Wu-Raios pelo casamento no dia de sua morte, como prova de sua intenção de se casar. A promotoria rebateu que isso era apenas mais um ato para despistar as pessoas. A defesa também tentou introduzir uma teoria alternativa, mencionando um post no Facebook que Molly fez um ano antes sobre um indivíduo instável com uma arma de serviço que a ameaçou. No entanto, as evidências físicas e o testemunho de sua própria família foram esmagadores. Após um julgamento que expôs sua vida dupla secreta, o júri não precisou de muito tempo. Em 29 de abril de 2021, uma data carregada de ironia, pois era exatamente 3 anos após o dia em que ele e Molly deveriam ter se casado, o júri retornou seu veredito. Após apenas 2 horas e meia de deliberação, eles consideraram James Eddy culpado de todas as acusações: assassinato em primeiro grau e ação criminosa armada. A sentença de James Eddy ocorreu em 29 de julho de 2021. A sessão foi marcada por declarações de impacto da vítima profundamente emocionantes. O irmão de Molly, Tim, falou primeiro, descrevendo Molly como sua melhor amiga e chamando Eddy de monstro por tirá-la de sua família. O promotor então leu uma carta do filho de Molly, Declan. Na carta, Declan escreveu que sua mãe era uma pessoa incrível, inteligente e bonita, e que a única decisão errada real que ela tomou foi acreditar e confiar em você. Ele chamou Eddy de covarde por mentir para todos. O próprio James Eddy também falou. Em vez de mostrar remorso, ele manteve sua inocência e leu uma declaração que foi descrita como uma carta de amor para Molly, afirmando que teria feito qualquer coisa por ela. O juiz, impassível, sentenciou James Eddy à pena máxima: prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Mais 10 anos adicionais pela acusação de ação armada.